Vamos hoje começar o capítulo Trabalho Incessante do livro Os Mensageiros. Eu me lembro que esses livros de André Luiz, eles trazem tantas das informações que normalmente quando a gente lê uma vez, se passar, vamos dizer, um ano para voltar a ler o mesmo livro, a gente vai encontrar uma série de informações que parece que a pessoa não leu. E diz, oxe, eu não vi isso. A explicação que eu já vi mais lógica a respeito disso é porque nós encontramos, são tantas informações que a gente percebe aquelas que estão em sintonia com o nosso momento existencial agora. Como depois que passa um ano, um pouco mais, uma série de fatores mudou, e quando a gente vai ler, a gente já vai estar mais atento a determinadas partes que a gente não estava atento. Então esse livro mesmo, Os Mensageiros, eu já li, acredito que 4 ou 5 vezes, assim como outras obras da série André Luiz. E cada vez que nós lemos, eu saio grifando coisas que eu disse, eu não tinha visto isso. Porque passa um período de um ano, um pouco mais de um ano, quando lê de novo a gente encontra muita informação importante, só que naquele momento a gente não achava que seria. Vamos ver aqui o que eu separei. Primeiramente, a introdução ainda aqui do texto de Emmanuel, Mateus 10, 34. Se recebestes a espada simbólica, e a gente estava falando de duelo, foi? Se recebestes a espada simbólica que o Mestre nos trouxe à vida, lembra-te de que a batalha instituída pela lição do Senhor permanece viva e rija dentro de nós, em que combateremos os inimigos de nossa paz, ocultos em nosso próprio eu, em forma de orgulho, de intemperança, egoísmo e animalidade, consumindo-os ao preço de nossa consagração à felicidade dos outros. Vamos comentar aqui como Emmanuel trata, é aquela passagem bíblica onde Jesus diz, não penseis que eu vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. E que leva muitas pessoas que tentam entender a Bíblia de forma literal a fazer interpretações às vezes absurdas. Aqui nós aprendemos que essa espada é simbólica e ela se refere às lutas internas que nós somos chamados a travar conosco mesmos a partir do conhecimento do Evangelho de Jesus. Então, lembra-te de que a batalha instituída pela lição do Senhor permanece viva e rija, dura dentro de nós, em que combateremos os inimigos de nossa paz, ocultos em nosso próprio eu. Então a questão toda não é lá fora, a questão é dentro. O mundo, em termos exteriores, ele sofre a exata interpretação do nosso estado íntimo. Isso é assim. Uma vez a gente já comparou aqui, mas é interessante relembrarmos. Se a gente estiver muito bem com a vida, e até e melhor ainda em companhia de uma pessoa amada, a gente vai para uma praia e diz, mas que praia linda. Essa praia é a praia mais bonita que tem, não é? Porque o nosso estado íntimo é de felicidade. E aí as coisas externas elas ficam ainda mais bonitas. Agora retire esse estado interior, vá a pessoa à mesma praia, mas agora sozinha e passando por alguns momentos difíceis emocionalmente falando. Ela nem aguenta ficar lá na praia, de tão feia que a praia parece ser agora. É porque as coisas fora têm a interpretação do nosso estado íntimo. Não é elas que determinam o nosso estado íntimo. Elas são bonitas e lindas se o nosso estado íntimo estiver bonito e lindo. Então, em que combateremos os inimigos de nossa paz, ocultos em nosso próprio eu, em forma de orgulho e intemperança, egoísmo e animalidade? Ou seja, como é que nós enfrentaremos esses reais inimigos?
Veja a proposta que Emmanuel diz qual é. Consumir ao preço de nossa consagração a felicidade dos outros. E parece uma coisa para chamar a atenção mesmo, porque há muitas colocações de Emmanuel que se assemelham àquelas que Jesus fazia para chamar a atenção mesmo, para despertar, para que a gente seja chamado ao exercício da reflexão. Então aqui é o seguinte, é claro que trabalhar ou direcionar a atenção para a felicidade dos outros tem uma premissa, tem algo que é imprescindível estar em primeiro lugar. Estarmos de bem conosco mesmo. Estarmos felizes em termos de autoestima, de autoamor, para poder aí de fato compartilhar com autenticidade com os outros aquilo que nós temos. Então, quando Emmanuel aqui lembra que a forma ideal de resolver qualquer traço de orgulho, intemperância, egoísmo e animalidade é gastando na felicidade dos outros, claro, a partir do trabalho que estejamos fazendo com eficácia conosco mesmos. É por isso que aquela passagem que lembramos aqui muitas vezes do Evangelho de Marcos, que também se aplica a esse caso, quando diz que Jesus afirmando a seguinte assertiva: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e depois me siga. Ou seja, primeiro resolva seus problemas internos, trabalhe sua autoestima, seu autoamor, se equilibre para você ter condições de fato a vivenciar o amor que Jesus trouxe, compartilhando com os outros. Mas a gente sabe que a humanidade, na sua grande maioria, tem tentado inverter a ordem e o resultado é desastroso. Desde tentar, aparentemente, amar os outros sem gostar de si mesmo, quando tem uma vida assinalada de vícios e desequilíbrios, e acha que vai amar alguém, quando na verdade a pessoa não consegue nem se autoamar, é o desastre que nós encontramos à torta e à direita na sociedade atual, distanciada das leis divinas. Porque essa é a grande questão da nossa vida. Eu me lembro, resumindo essa interpretação, uma frase em relação a isso que foi dito por Peixinho, lá da Bahia. Aquele palestrante que alguns de vocês aqui conhecem, que esteve até em Caruaru há um ano atrás, não foi? Não sei se vocês assistiram lá no auditório, tem umas palestras bem profundas, né? Porque ele trabalha muito a questão, às vezes até da física quântica. Então, eu me lembro quando ele disse a seguinte frase num congresso que teve lá na Paraíba, em janeiro desse ano. Tem um congresso que ocorre todo mês de janeiro, quando vocês estão de férias e vão para a praia. E tem uns congressos espíritas lá em João Pessoa, que a gente já acompanha há algum tempo. Então, nesse congresso que Peixinho estava lá, e Peixinho disse o seguinte, disse, olha, a nossa vida só tem um problema, um só. Se a gente resolver esse problema, está tudo resolvido. Veja que curioso, né? A pessoa diz, mas que problema é esse? Quer dizer que todos os meus problemas se resumem a um, só um. E qual é o problema? O problema que resolve todos eles é a nossa relação com Deus. Se a gente resolver nossa relação com Deus, está tudo resolvido. Essa é a causa geratriz de todos os problemas que não foram resolvidos, ou não são resolvidos, porque a gente não está querendo resolver na raiz. A raiz é a nossa relação com Deus. Se ela estiver resolvida, a gente está sem problemas. Vamos então falar sobre o trabalho incessante. E começamos aqui. Por haver descansado neste pouso de amor
que é a oficina Nosso Lar, o lar de Isabel, Isabel, pude encontrar minha pobre filha, desviando-a do suicídio cruel, graças à providência divina. Minha Dalva ficou viúva há 3 anos e faz 11 meses deixei-a só, ou seja, a mãe voltou para o plano espiritual. E ela deixou-se empolgar por entidades maléficas que lhe tramam a ruína. Vamos analisar aqui uma série de fatores que envolve essa situação. Veja, a primeira delas é que a providência divina, que retrata a misericórdia e o amor de Deus, quer atuar sempre. A questão toda é nós possibilitarmos que ela atue. Mas se dependesse da misericórdia de Deus, todas as possibilidades de resolver problemas através do amor e da caridade seriam resolvidos. A gente só resolve problema em cima de sofrimento e de dor, porque a nossa vida muitas vezes vai por diretriz que não tem jeito mais, e aí quando olha, por mau uso do livre-arbítrio, a gente vai resolver em cima de sofrimento, de dor, de doença. Mas se dependesse da providência divina, seria de outra forma. É isso que a mãe de Dalva está querendo dizer aqui, quando diz que graças à providência divina, o que é que houve? Ela encontrou esse posto dessa oficina Nosso Lar, que possibilitou ela ter contato com a filha e passar conselhos para a filha, porque durante o dia ela não conseguia, que a gente vai ver até um pouco mais adiante, mas à noite, através do desdobramento, ela conseguiu. E outro fator importante aqui vejam, as circunstâncias que normalmente levam à tragédia do suicídio, que é dificuldade em aceitar certas provas ou expiações que a gente tenha que passar na terra. No caso aqui da Dalva, o fato de ela ter ficado viúva já foi o primeiro detonador de desequilíbrio emocional nela. Possivelmente, pelo que a gente pode até deduzir, ela entrou em certo processo de depressão, com a morte do esposo, que temporariamente ficou em relativo equilíbrio, porque a mãe ainda estava encarnada. E quando a mãe desencarnou, aí ela se entregou. Se entregou ao quê? E esse é o que é pior e que aqui a gente é alertado. A influências espirituais maléficas que ficaram insinuando para ela saídas pela porta do suicídio. Então, um ponto que é que no Espiritismo nós temos um benefício imenso. Inclusive é um dos itens do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que é aquele item que tem um título assim, Suicídio e Loucura. E lá naquele item, Suicídio e Loucura, é dito assim, em outras palavras, o conhecimento que é dado pelo Espiritismo sobre as leis divinas e sobre o amor e a misericórdia de Deus são os maiores antídotos contra o suicídio e a loucura. A loucura aqui como um estado de desequilíbrio provocado por provas da vida não aceitas. Porque a gente sabe que há pessoas que, por certas circunstâncias da vida, como, por exemplo, uma traição, muitas vezes a mulher enlouquece porque a mulher é mais sensível emocionalmente devido a uma traição. E ela enlouqueceu ali por quê? Tinha que passar por aquela prova, mas não deu conta por ela mesma de suportar a prova. E aí, através do órgão onde ela tinha maior fragilidade, no caso a mente, entrou em um desequilíbrio e se tornou doente mental. Ou louca, como antigamente se dizia. Hoje, claro, os termos mais usados é
esquizofrênico, é paranoico, mas que representava o que antes se chamava de loucura. Outro fator aqui que ainda me chama a atenção é quando usa a palavra deixou-se empolgar. Vejam a sutileza dessa palavra empolgar. É que, muitas vezes, as insinuações obsessivas, as interferências dos espíritos obsessores na nossa vida, ela se dá a nível psíquico e emocional. Então, a princípio é uma ideia, até naquele livro que nós comentamos hoje, Palavra e Vida, Pensamento e Vida, de Emmanuel, tem um capítulo lá que tem o nome Obsessão. Nesse capítulo que tem o nome Obsessão, ele diz assim, que a princípio é apenas um pensamento, uma ideia que nos é jogada na mente. E que depois há um incentivo para que a gente trabalhe aquele pensamento, alimente ele. E depois de alimentá-lo, aquele pensamento vai abranger maior profundidade e se estabelece um processo obsessivo. Então, a princípio, a pessoa está enfrentando uma situação muito difícil, mas ela nunca tinha pensado em suicídio. Até que surge na mente esse pensamento. E se tu te matasse? Problema nenhum vir um pensamento desse, desde que a pessoa esteja relativamente equilibrada para rebatê-lo. E dizer, oxe, eu vou pensar nisso e mudar o pensamento. Mas se tiver num nível de fragilidade, de desequilíbrio espiritual, emocional, aí vai começar a pensar e pronto. Aí vem o que aqui é chamado de empolgar, que já é envolver emocionalmente. E aquilo que antes era uma ideia absurda começa a ganhar foros de logicidade. A pessoa começa a dizer, mas era mesmo, podia parar com tudo isso que está tão insuportável. E a partir daí abre portas às interferências obsessivas, que é o caso aqui que Dalva estava se envolvendo. Embalde, quer dizer, à toa, me aproximo dela durante o dia, mas com a mente engolfada em negócios e complicações materiais, não me pude sentir a influenciação. Precisava encontrar-me com ela à noite, e isso não era fácil, porque não tenho bastante elevação espiritual para operar sozinha. Aqui tem outros pontos que é bem interessante a gente analisar quando se faz uma leitura mais detalhada do texto. Vejam só, primeiro, quando nós estamos com um pensamento muito envolvido com as preocupações e interesses materiais, nós criamos barreiras às boas influências. A nossa intuição fica mais diminuída, porque envolvido nas ondas magnéticas em torno de questões materiais, a gente estabelece bloqueio de ajuda dos bons espíritos. E aqui ela diz o seguinte, que precisava encontrar-se à noite, porque geralmente à noite, quando vai dormir, ameniza mais as inquietudes com o mundo material e possibilita, através do desdobramento, os encontros espirituais salutares, né? Tem aquele encontro que, no livro Ação e Reação, que é dessa série André Luiz, também dentro dessa questão de suicídio. Há um caso lá, eu esqueço qual é o capítulo, me parece que é Dívida Agravada. Que lá os capítulos no livro Ação e Reação é assim, dívida expirante, resgate coletivo, mas tem um lá chamado dívida agravada. Pode ser que seja esse o título. E o que era? Uma jovem, uma senhora, mãe de uma criança que estava ali prestes a se matar. Tinha comprado veneno, tinha levado o veneno para o quarto, e naquela hora a providência divina
através dos espíritos do bem, que estavam socorrendo uma intervenção da mãe daquela jovem que estava pensando em se matar. Os espíritos estão lá na hora. André Luiz, Alexandre, não é Alexandre, é Lísias, estão lá na hora. E o que é que ocorre? Antes dela tomar o veneno, eles sugerem mentalmente a ela o seguinte: como você pode pensar na morte sem antes recorrer à oração? Vejam que pensamento jogado para ela. E a pessoa pensou daquele jeito, achando que o pensamento era dela. E naquele momento ela para fazer oração, e aí de forma reflexiva eles intuem ela para jogar a mão de lado e sem querer derruba o copo. E quando ela derruba o copo, ela cai em choro, porque ela sente que estava vendo uma coisa ali, aí ela chega até a argumentar assim, entre aspas, nem o direito a morrer eu tenho, porque, né? Então, esse caso ele é bem explicado de como se dá essa interferência, está lá no livro Ação e Reação. Então, aqui, a mãe de Dalva diz que, encontrando-se com ela à noite, era possível. Mas ainda tem um detalhe aqui, quando diz assim: porque não tenho bastante elevação espiritual para operar sozinho. Como é isso? A questão é que a maioria dos espíritos que, por não terem essa elevação espiritual que a mãe de Dalva aí reconhece que não tinha, eles não conseguem, por exemplo, interferir no processo de influenciação espiritual que a pessoa leva ao ir dormir, e tem muita gente que leva, porque muitas pessoas que durante o dia já têm uma vida toda voltada para as coisas materiais e tem até algum tipo de vício, quando vão dormir, os espíritos que vão ter mais acesso imediato à pessoa é aqueles que fizeram companhia a ela durante o dia. Aí, se tiver um parente, um espírito amigo, mas que não tem elevação suficiente, ele não vai conseguir fazer nada. Nada. É como aquele caso que também está no livro Missionários da Luz. Missionários da Luz, quando vão realizar um encontro, um estudo na espiritualidade, onde participavam encarnados e desencarnados. Alexandre é que organizava o estudo, que tinha muitos alunos, mas aí notam a ausência de dois alunos que eram pessoas encarnadas, que eram para estar lá de madrugada para o estudo é de madrugada. À noite os espíritos trabalham muito mais do que durante o dia, então à noite a gente está em atividade. E aí nota a ausência dos dois. E aí Alexandre chama alguém para acompanhar André, para saber o que houve com eles, por que é que eles não vieram. E quando chegam lá, por exemplo, tinha um que estava tendo um pesadelo. Estava tendo um pesadelo com um espírito chamado Barbosa, que era amigo desse estudante, quando o Barbosa estava encarnado, eram amigos. Barbosa desencarnou e naquele dia o amigo de Barbosa achou de falar mal dele a outras pessoas. O resultado é que de noite Barbosa veio tomar as contas, saber por que é que ele estava falando mal dele. E aí o que é que ocorre? Ele se perturba e fica num pesadelo, e quando André chega com um instrutor lá, André mesmo não sabe o que é que poderia fazer. O instrutor é que diz: olha, o que a gente vai poder fazer é acordá-lo, porque ele não vai ter mais condição nenhuma de ir para o estudo que ia ter. E realmente, aí acorda o Barbosa, o espírito instrutor que vem com o André,
grita no ouvido do Barbosa, ouvido físico que repercute no ouvido espiritual, chamando o nome dele. Aí ele acorda do pesadelo. E acorda, claro, com a impressão de Barbosa veio me atormentar. Tá? Ele falou mal de Barbosa durante o dia. Então, essa é a questão de ela não se sentia com segurança espiritual para interferir em desdobramento com a filha. Mas lá, com a ajuda de outros espíritos, ela conseguiu. E aí vinha uma pergunta: há muitos postos de nosso lar como este? Há regular número deles, não somente aqui, mas também em outras cidades do país, além de numerosas oficinas que representam outras colônias espirituais entre as criaturas corporificadas na Terra. Vejam, então existem inúmeras oficinas de nosso lar. No Brasil, em vários lugares, em outros países também. A questão toda, como a gente viu, é que se estabelece normalmente em lares aonde o nível de espiritualidade, de equilíbrio moral são adequados ao trabalho dos espíritos benfeitores. Eita. Muitos fazem aqui estágios de serviço. Nós outros não nos demoramos em trabalho por mais de 2 anos consecutivos. Um posto como este é sempre uma escola ativa e santa, e os que se encontrem no clima de boa vontade não devem perder o ensejo de aprender. Então, lá se via como realmente uma verdadeira oficina de estágios de atividades espirituais. E também nos remete aqui a uma reflexão importante. O fato de que eles recebiam naquele clima, quando ele cita aqui, os que se encontram no clima de boa vontade não devem perder o ensejo de aprender, é que estabelecia, até pela associação magnética dos espíritos com objetivos elevados, de haver toda uma espécie de sinergia entre eles, intensificando, incentivando e tornando eles ainda mais hábeis às atividades que iriam desempenhar na Terra em intervenções espirituais. Porque o objetivo de André Luiz, Aniceto, nessa oficina no nosso lar, era um trabalho que eles vieram fazer na Terra, entre famílias e outros espíritos que tinham certas necessidades. Em seguida vem o capítulo Rumo ao Campo, que nós iremos analisar alguns aspectos. É claro que existem, como dissemos no início, inúmeros aspectos que poderiam ser aqui comentados. Eu selecionei alguns de vocês que tenham lido. Se quiser fazer referência ou pergunta a algum outro aspecto, nós podemos compartilhar. Na oficina encontramos revigoramento imprescindível ao trabalho. Recebemos reforços de energia, alimentamos-nos convenientemente para prosseguir no esforço. Mas para muitos de nós, a noite representa uma série de atividades longas e exaustivas. Necessitamos de algum descanso. Tem alguns aspectos aqui bem interessantes para contextualizarmos com a nossa experiência encarnatória. O primeiro deles é esse, vejam. Encontramos revigoramento. Esse revigoramento que Aniceto cita aqui é o revigoramento que nós também encontramos nas atividades espíritas, através do contato humano com outras pessoas que têm os mesmos ideais. Inclusive, essa é a base maior para a constituição das instituições e do próprio movimento espírita, que é compartilhar um nível de metas, de objetivos, de sustentação magnética, que é uma espécie de retroalimentação.
a gente incentiva os outros e na medida que a gente incentiva os outros, a gente também se sente incentivado. Então, recebemos reforços de energia, alimentamos-nos convenientemente. Aqui outro aspecto interessante. Que alimento é esse? Alimentamos-nos convenientemente para prosseguir. Olha, a questão do alimento espiritual, ele tem uma variedade imensa. Desde o próprio alimento em termos de psiquismo, de magnetismo, de afeto, de haver troca da expressão mais elevada do amor, que também estabelece um nível de energia totalmente, diríamos assim, palpável para os espíritos mais elevados. Mas a gente sabe que até na Terra, mesmo entre nós espíritos encarnados atrasados, a convivência harmoniosa de cônjuges, por exemplo, que muitas vezes estabelecida ao longo de anos, cria um nível de compartilhamento de energias eletromagnéticas que mais adiante, quando um desencarna, o outro só se sustenta por pouco tempo. Porque, na verdade, enquanto os dois estavam encarnados, havia uma troca magnética de energias, inclusive a nível hormonal, que quando é quebrado, se depender da idade ou de certa fraqueza orgânica, o outro vive a encarnação durante pouco tempo. Ora, isso entre nós atrasados, então, e encarnados, entre os espíritos desencarnados e de um nível mais elevado um pouco, como era esse grupo que trabalhava nessa oficina Nosso Lar, pode-se deduzir que até o contato entre eles era o revigoramento alimentar que eles precisavam. É claro que há uma variedade no mundo espiritual que, dependendo do nível de grossura do perispírito, o alimento tende a ser mais substancioso. Se for usar uma linguagem figurada, mais materializado, porque o espírito ainda está materializado. Mas para aqueles espíritos que vão se elevando cada vez mais, esse alimento ele é sutilizado. Para muitos de nós, a noite representa uma série de atividades longas e exaustivas. Necessitamos de algum descanso. Eu me lembro aqui de uma frase, até que eu vi recentemente, em termos de incentivo àquela alimentação que alguns espíritas conhecem, chamada de vegetariana. Vejam que frase lógica e racional. Eu vi recentemente, por isso é que eu lembrei agora. A frase diz o seguinte: olha, deixar de comer carne não faz ninguém ser um espírito elevado. Mas eu não conheço nenhum espírito elevado que não seja vegetariano. Porque tem muitos espíritas que dizem, olha, não tem valor, a alimentação isso não tem nada a ver, certo? Mas não tem espírito elevado que não seja vegetariano, não. Se tem gente que é vegetariana e faz o mal, a gente sabe que tem na Terra, e muitos. Mas os elevados já deixaram. Eu tinha visto essa frase recentemente, tinha sido compartilhada pelo Facebook, eu lembro agora. Porque é algo que a gente sabe nas obras de André Luiz, inclusive essa que nós estamos estudando, vai ter 2 capítulos à frente, que vai tratar justamente disso. Vai falar de forma bem taxativa de que a expectativa da espiritualidade é que os espíritas sejam os vanguardeiros desse movimento. Agora veja isso nos anos 40. Hoje a gente vive uma realidade nesse mundo ainda muito materialista, aonde em países desenvolvidos cada vez mais tem aumentado o número de vegetarianos e veganos, independente de religião. Para o espírita em particular, já havia um incentivo há muito tempo, pelas obras, como essas que a gente está estudando, mas
cada vez mais a coisa tem ganhado foros de incentivo fora do âmbito religioso. Mas a gente tem uma literatura, como se diz, há muito tempo, primosa nessa área. Então, volvemos aqui para outro item. Estão vendo aquelas manchas escuras na via pública? São nuvens de bactérias variadas. Flutuam quase sempre também, em grupos compactos, obedecendo ao princípio das afinidades. Se demorarmos em nossas investigações, veremos igualmente os monstros que se arrastam nos passos das criaturas, atraídas por elas mesmas. Então aqui André Luiz faz relatos sobre as percepções espirituais que ele está tendo, e que dão a ele uma penetração que antes ele inclusive não tinha. Tem nesse livro Os Mensageiros, de Nosso Lar ele não tinha. Mas como é isso? A questão é o seguinte, é que a gente é chamado a contactar que, olha, se existem bactérias, vírus, invisíveis aos nossos olhos, que atingem o nosso corpo físico, e se existe de fato a corpo espiritual, existem bactérias a nível, em termos vibratórios, invisíveis aos nossos olhos, mas reais no plano espiritual. E são essas nuvens de bactérias, e mais adiante ele cita outra palavra, outro termo, que corpúsculos, né? E que caracterizam as aberturas para enfermidades mentais, pelas influências obsessivas. Tanto assalta o homem a nuvem de bactéria destruidora da vida física, quanto as formas caprichosas das sombras que ameaçam o equilíbrio mental, como veem, o orai e vigiai do Evangelho tem profunda importância. Isso é assim, ambientes onde se fala muito do bem, da virtude, dos valores morais elevados, se cria uma psicosfera que é uma verdadeira ionização a bactérias e vírus de ordem doentia. O pensamento de várias pessoas concentradas em objetivos elevados faz, em termos espirituais, o que em termos físicos seria uma limpeza com ozônio no ambiente. A questão toda é quando a gente sai para um ambiente lá fora, que é um ambiente tumultuado pelas mentes em conflitos e pelas mentes em desequilíbrio e em vícios, que é justamente aí onde André estava observando esse fenômeno. Ou seja, bem criterioso e ideal seria, ao adentrarmos para as atividades no mundo material, fora de casa, onde a gente está em contato com a sociedade em geral, a gente está bem atento em termos de pensamento elevado, de ideais nobres, para não entrar em sintonia com as vibrações de baixo teor, que a maioria das pessoas alimentam. Imagine quando você vai em um ambiente que, por característica, é um ambiente de vício. Por exemplo, você entra numa boate, você entra num bar, ou você entra num desfile de carnaval. E aí o nível de vibrações ali não precisa nem se dizer o teor. Não, mas aí eu estou entrando lá com um espírito elevado. O meu objetivo, eu não tenho nada a ver com aquilo, mas você está entrando num ambiente que espiritualmente você sabe está doentio. Seria a mesma coisa de, por exemplo, a gente em termos físicos, dizer assim, não, mas eu sei que isso aqui é lama podre, mas vai e mete a mão dentro. E aí não quer se contaminar porque sabe que é lama podre. Se você sabe que é lama podre, você não vai meter a mão dentro. Se você entra no ambiente aí, não adianta você saber que ali é um ambiente
vibratoriamente tumultuado e espiritualmente doentio, você só saber sem evitar não vai resolver não. Mas a matéria mental emitida pelo homem inferior tem vida própria, como o núcleo de corpúsculos microscópicos de que se originam as enfermidades corporais? Como não? Vocês, presentemente, não desconhecem que o homem terreno vive num aparelho psicofísico. Essa foi a resposta bem sintética de Aniceto, veja. Ele chama a atenção ao fato de que a gente deve analisar a realidade de vírus e bactérias em termos espirituais que atingem e causam distúrbios ou problemas à semelhança das bactérias fisicamente falando. Porque a realidade é que nós vivemos num aparelho psicofísico. Físico, psíquico, espiritual. Ora, se temos a nuvem de bactérias produzidas pelo corpo doente, temos a nuvem de larvas mentais, produzidos pela mente enferma, em identidade de circunstâncias. Que coisa, né? É por isso que, sabendo dos teores vibratórios e magnéticos do pensamento nosso, e mais ainda da palavra, que a palavra ela conduz a ideia do pensamento. É por isso que quando se coloca, por exemplo, água para fluidificar no centro espírita, à medida em que no centro espírita está sendo ali proferido palestras, as pessoas, em maioria, estão com ideais nobres ou vieram com objetivos de evangelização. Isso cria todo um clima magnético que por si só já é uma magnetização das águas colocadas. Nós mesmos, quando vamos fazer leituras em nossos lares, ou o evangelho no lar mesmo, coloca a água ali, a conversação, ao pensamento elevado, há um processo de magnetismo espontâneo sobre a água. Não precisa dizer que recomendam muito que quando a gente vai numa casa que não conhecemos e não sabemos como é o clima psíquico das pessoas que moram naquela casa, melhor não beber água dali. Porque a água é um elemento muito volátil à influência magnética. Então, muitas vezes a pessoa chega até em um bar, sem ser para beber, passando por uma estrada. Não é um local muito bom de você beber água não, viu? É melhor beber água de outro lugar. Porque em termos de possibilidades doentias, serão muitas. Eis a questão. Vamos aqui para o último slide de hoje. Se não fosse o poder muito maior da luz solar, casada ao magnetismo terrestre, poder esse que destrói intensamente para selecionar as manifestações da vida, a flora microbiana de ordem inferior não teria permitido a existência de um só homem. Um comentário final que é feito asseverando a delicadeza da questão. Se não for, porque o próprio Sol ele faz um trabalho de drenagem e de purificação dos miasmas sobre a Terra. Então vai havendo uma limpeza, mas a questão toda é que as mentes de muitas pessoas encarnadas enfermas retroalimentam o que não presta. E aí vem o Sol, desfaz, ajuda a baixar um pouco. Mas aí a criatura humana, em maioria distanciada dos valores do Evangelho, tome mais coisas, larvas e micróbios espirituais. A questão toda é essa. E fica o Sol ajudando e muita gente piorando, né? Então chegou o momento de irmos para a prece, né? Encerramento.